Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você está cansado de reviews genéricos e quer escolher a câmera técnica certa para não jogar dinheiro fora, você está no lugar certo. Eu sou Tomás Milho, dermografista e desde 2008 desvendando o mundo do invisível. Eu apanhei muito nesses anos todos e quero que você não passe pelos mesmos perrengues como eu e outros passamos por falta de informação técnica, porque não tinha cursos ou informações acessíveis. Este é mais um episódio da Batalha das Câmeras Térmicas, o duelo onde eu coloco dois modelos frente a frente e só sai um vencedor. Neste episódio, nossos competidores são, a um lado, a Z31 e ao outro lado, a SPH, ambos modelos da Haikin Micro. Neste episódio, não vamos falar sobre teoria complicada de termografia, nem sobre a física por trás disso. Nem vou focar em diagnósticos ou casos reais. Isso tudo abordaremos no canal da Termocracy. Caso queira saber mais sobre isso, pode seguir no link da descrição. Vamos direto ao que interessa. Qual delas te entrega mais resultado pelo seu dinheiro? Agora, se ainda não está inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma batalha. Vamos analisar os nossos competidores, gente. Bora, vamos ver então o que nós temos. Ok, então aqui estamos, gente. Nós estamos aqui com duas câmeras muito boas, né? Elas estão se colidindo. Quem será que vai ganhar? Quem tem mais peso nesta competição? É exatamente isso que nós vamos ver agora. Então, a primeira coisa, né? Preço. Bem, esse preço é uma coisa que não tem que fazer. Quando tem que tirar do meu bolso para pagar aquele negócio que eu quero. E aí, lógico, quando você coloca o valor, o preço, né, da câmera Z31 está muito mais barato do que a SP100H. Porém, gente, vamos ficar lembrando uma coisa: não confunde preço com valor, tá? Valor da câmera é o que você leva. Então, você está disposto a pagar um valor maior porque você está disposto a pagar um preço maior porque você está levando mais valor com aquela aquisição. Então, o objetivo deste vídeo todo é para quê? Para mostrar para você o valor de cada câmera e você poder tomar uma decisão mais consciente, porque a gente sabe que o consumidor não tem sempre a informação adequada para tomar uma decisão racional. E aqui eu quero mostrar para você tudo, etapa por etapa, porque uma câmera pode ter mais valor e é mais valor para você, para a sua necessidade, tá bom? Então, vamos ficar firmes aqui, vamos ver um por um. Então, já vimos aqui que aqui já temos um perdedor, né? O SP já perdeu porque está muito mais caro. Mas em termos de peso, será que temos alguma diferença? Não. De novo, a SP é muito mais pesada, é 1,7 kg, então isso aqui é um pouco, né, complicado. Aí, o que podemos fazer, gente? Nada, né? A gente tem que entender que uma câmera é mais pesada da outra. Por que isso é importante? Porque quando você tem uma pessoa, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando na área de saúde, você contratou uma enfermeira baixinha, aí ela tem que fazer um exame de termografia numa pessoa alta. Aí ela tem que pegar aquele negócio e segurar assim. Gente, difícil, né? Ela vai ter uma dificuldade, né? Porque a câmera vai ficar muito mais pesada, ela não vai conseguir controlar, tá? Então, este aqui é um dos pontos que a gente tem que pensar na hora de comprar, tá bom? Então, vamos voltar aqui na nossa apresentação e vamos ver a próxima característica, bateria. Por que bateria é interessante? Ambas as câmeras têm baterias, graças a Deus, recarregáveis de lítio, né? E a autonomia delas são de 4 horas cada. Então, aqui a princípio não temos uma diferença, certo? Na verdade, não. Por quê? Porque a Z31, quando você compra, ela vem com uma câmera extra. Então, você vai ter 12 horas de autonomia contra, né, 8 horas de autonomia da SP. Uhum, isso mesmo. Então, algumas vezes isso pode pesar. Então, mas talvez você está pensando, mas Tomás, eu não consigo comprar uma câmera com extra bateria? Né? Posso fazer isso? Claro que você pode comprar uma extra bateria, mas isso não tem um custo adicional. Só planejar, tá? Mas se você comprar a Z31, já vem com uma terceira bateria. Então, isso também significa que se estragar uma bateria, você sempre vai ficar com duas. Bom, é um benefício, né? Vamos admitir. Bom, então, vamos para o próximo item que talvez é o item que todo mundo conhece, né? Que todo mundo olha a primeira coisa e baseado nisso aqui só toma uma decisão.
Resolução infravermelha. Então, quanto mais resolução você tem, ou seja, mais pixels você tem, sua imagem tem esses pequenos quadradinhos, que na verdade seriam os detectores da câmera, né? Significa que você consegue ter uma imagem muito mais nítida. Uhum, legal. Mas será que só isso importa? Na verdade, não. A importa é que você consegue também ter uma precisão maior. Então, mais pixels significa também que você tem uma precisão maior. E isso é inevitável, porque numa área específica que você vai ter um pixel, você vai ver a temperatura média, né, daquele pixel. Mas se você tem aquele mesmo pixel com mais 10 pixels dentro, aí você pode pegar muito mais detalhes, muito mais preciso se naquela área tem uma diferenciação térmica, ok? Eu acho que isso, pessoal, ficou bem claro agora para vocês, né? Então, vamos ver então agora a comparação entre os dois modelos. Quando a Z31, né, fica, né, dentro da comparação com a SCP. Quanto é a resolução? A Z31 tem 110 mil pixels, o que significa que é muito bom, tá? A gente tem, por exemplo, na área de saúde, a gente tem que 76 mil pixels é suficiente para você ter um bom laudo, se for para a área de saúde. Agora, se você for para outra, né, outra aplicação, quanto mais pixels, sempre melhor, tá? Isso é básico. Mas a SP100, ela tem o impressionante número de 865.280 pixels. Então, isso aqui dá quase o quê? Quase 8 vezes mais, né, pixels. Então, aquela imagem da SP é incrível, é assim uma coisa de perfeição comparativa muito grande. E não vamos lembrando, né, que termografia é informação de medição, ou seja, eu preciso medir com precisão. Quanto mais pixels temos, mais precisão. Não é assim? Ok? Então, agora que temos esta informação, já sabemos que as duas são boas, né? Tem uma ótima resolução, acima, né, do mínimo, mas, claro que esse P está ganhando esta batalha. Mas vamos ver, você já conhece o recurso Super IR, né? Super IR é um recurso que ele consegue para as imagens, né, quando você tem ela ativado, oferecer para você uma resolução superior. Então, ambas as câmeras, todas as câmeras da Hikvision Micro têm este recurso. Então, nesse sentido, as duas câmeras tá ok, temos este recurso. E só para ver a importância disso aqui, a sua imagem térmica quando você for captado com este recurso, ela vai ter o impressionante número de 3 milhões, isso mesmo, né? Isso, 3.461.120 pixels. É uma baita câmera, né? Uma baita imagem que você pode mandar imprimir, colocar numa revista. É tão boa que é. Lembrando que este aqui, os pixels do infravermelho são diferentes dos pixels de uma fotografia, tá? Então, isso aqui é importante lembrar, né, para entender. Mas é impressionante o número, tá bom? Então, a qualidade da imagem impactante vai ser muito impactante também para seu cliente. Bom, vamos entender agora a sensibilidade térmica. O que é uma sensibilidade térmica de uma câmera? É a capacidade de detectar pequenas diferenças de temperaturas próximas. Isso é importante, porque se você, por exemplo, esta imagem que vocês podem ver aqui, é o quê? Uma mão, né? Pegamos uma mão, colocamos na parede, ficou um tempo, tirou a mão. Aí apareceu o quê? Esta impressão térmica acima da mão, que foi por causa da transferência de calor entre a mão e a parede, aquela superfície. Então, vocês podem ver aqui que a imagem está um pouquinho diferente, né? Uma imagem tem mais poluição, vamos dizer, né? Então, este aqui é a detalhe de ter uma sensibilidade térmica, você tem uma imagem muito mais precisa, muito mais linda, inclusive, né? E tem aqui um diferencial importante entre as câmeras. E como que estou medindo esta informação, Tomás? Ah, aqui que está. A gente tem este parâmetro que se chama NED, né? Este parâmetro você vai encontrar na ficha técnica da sua câmera. No caso da Z31, é 35 milikelvin. Sempre é, né, menos que 35 milikelvin. E no caso da SP100H, ela vem no impressionante menos 20 milikelvin. É muita coisa, tá, gente? Normalmente as câmeras estão nessa faixa de 40, 35. Então, vamos ser justos, né? Com as duas câmeras, a SP100 é muito boa, sem conversa.
A Z31 também está muito bom a sensibilidade térmica, mas, gente, da SP100 está excepcional, tá? Então, assim, muitas estrelinhas. Não vou falar que está ruim, porque a Z31 tem muito boa, tá? Mas, realmente, aqui ganhou muitas impressões. Então, se você quiser desempenho, dá para ver que a SP100H é um instrumento muito foda, né? Bom, acurácia e precisão, ou margem de erro, vai ser o próximo item que nós vamos analisar aqui. O que que é isso, né? Isso aqui, gente, é a capacidade térmica de medir a temperatura real com a menor margem de erro possível, ok? Ou seja, quanto pode falhar esta imagem que estou captando da temperatura real? Esta é o X da questão, tá? Então, vamos ver como que as câmeras estão saindo nesse aqui. Comparando, então, a Z31 da Hike Micro contra a SP100, a gente pode ver que o máximo erro, máxima margem de erro que podemos ter na Z31 é mais ou menos 2 graus Celsius, né, no intervalo de 0 a 100 graus, ok? Então, se você precisar para cima, aí fica porcentagem, tá? É assim que a gente faz este cálculo. Agora, a SP100, ela tem 1%. 1% para cima de 100 ou 1 grau para menos que 100 até o zero. Então, ela tem muito mais, uma margem de erro muito menor, a metade do outro, né? E isso praticamente não significa que toda medição você vai ter um erro de 1 grau. Significa que isso pode ser no máximo 1 grau, tá? Isso é o que significa esse parâmetro, tá? Mas para você ter esta margem de erro correta, você precisa escolher a faixa certa na SP100H, tá, gente? Porque se você não colocar a margem correta, aí você pode ter oscilações, tá bom? Então, esta aqui é uma dica que nós vamos ver já sobre a questão da faixa. Vamos para o próximo item? Ah, claro, né? Tem que falar aqui quem ganhou. Claro que a SP100H ganhou nesta competição porque é muito mais, né? Tem muito menos margem de erro, sua precisão é superior. E agora vamos falar sobre lentes. Lentes na câmera térmica é fundamental, afinal das contas, é aqui que acontece a magia, né? Então, a lente que vai captar o infravermelho. Então, o que será que a gente pode entender deste gráfico que coloquei aqui para vocês? Então, a lente é uma curvatura, a gente sabe disso. Então, quando a gente olha, né, para um objeto, dependendo da curvatura que a gente tem na lente, a gente consegue ver o nosso resultado de uma certa distância, tá? Então, por exemplo, com uma lente X, eu consigo ver em 2 metros uma pessoa de 2 metros de altura, né? Vamos supor. Então, se eu mudar a lente, aí eu consigo mudar a questão da distância para conseguir pegar o mesmo tamanho do alvo, ou seja, a pessoa de 2 metros pode chegar a 1 metro, por exemplo. Então, praticamente, a lente, a escolha da lente e a curvatura dela pode determinar em quanta distância. Isso pode ser muito importante, tanto para quem precisa ver algo muito longe, como para quem precisa trabalhar com uma distância muito curta. Por exemplo, imagine que você está numa caverna e você quer medir morcego, sei lá, né? Morcego dentro da caverna. Não dá para ver eles, né? Mas com uma câmera térmica você consegue. Aí as morcegos estão numa altura, né? São minúsculos, mas estão numa altura, né, de 2 metros. Então, que câmera você vai usar? Deu para entender? Ou está num ambiente aberto, estou avaliando um edifício e eu preciso ver as janelas do edifício. E aí tem uma distância muito grande, mas eu preciso ver mais perto. Aí você precisa de uma lente que diminui essa distância, né? Para você conseguir ver melhor. Entenderam a diferença? Agora que entendemos, vamos ver então a nossa competição, como que fica a câmera Z31 da Hike Micro com a SP100H da mesma marca. Então, aqui, então, gente, com a lente que a gente vê, a Z31, ela tem uma lente própria, mas ela permite que você acopla lentes. Enquanto na SP100H, você tem como trocar a lente. E as lentes são intercambiáveis e também autocalibráveis, tá? Isso é muito legal. Então, comparando as duas, eu vou falar um X para Z31, por quê? Porque eu não consigo trocar a lente, mas não é tão ruim não, porque eu consigo adicionar uma lente para ela.
sobrepondo. E aí eu preciso fazer um processo que é uma calibração. Não são autocalibrados. Então é um processo que gasta um pouco de tempo, não é impossível, é rápido, é fácil. No passado, para você ter uma ideia, a gente não tinha como fazer isso. A gente tinha que mandar a câmera para o laboratório, para eles trocar a lente, para calibrar de novo a câmera e depois eles mandavam de volta. Então a gente tinha que pagar todo esse processo e nem pensar em fazer de novo um processo de calibração para fazer, porque era bem caro, né? E demorado todo o processo. Bom, então, mesmo assim, como a gente está comparando facilidades, melhor, né? Eu vou falar que a C31 está perdendo essa batalha porque não tem tantas opções e não é tão fácil o procedimento, mas dá para trabalhar com diferentes câmeras, com diferentes lentes. E nós vamos ver isso agora mesmo. Então, como que fica aqui? Nós temos 5 opções da Z31 contra 6 opções da SPH. De novo, vou falar que a Z31 está perdendo, mas na verdade ela tem esta opção. Tem câmeras que não tem esta opção, tá, gente? Não tem lentes. Aqui a gente tem opções e você pode escolher e comprar e adquirir extra acessórios como lentes, né? Lentes mais acessórios, ok? Então, vamos ver o próximo item. Ah, tá. Aqui, só lembrando, né, o que eu falei, né, lentes intercambiáveis autocalibráveis na SCP, na linha SCP, tá aí uma facilidade. Se vocês quiserem conhecer mais sobre as lentes, a gente tem um curso que explica tudo isso, com detalhes para você poder entender o processo, tá bom? Bom, fica a dica aí para vocês. Bom, e vamos ver o que que é esta imagem, Tomás? Parece um meteorito, né? Será que a gente vai falar sobre espaço aqui? Não, não, nada sobre espaço. Esta aqui é uma imagem que revela a questão da velocidade que sua câmera tem. Ou seja, isso aqui é uma bola de ping-pong que está molhada, quente e deixamos cair pela gravidade. Então, o que acontece? Ela está caindo neste intervalo e vai atingir o chão. Só que ela está como? Ela não, a gente não tem uma velocidade da câmera tão rápida para pegar ela no tamanho esférico que ela tem. Então, parece este delay, né, que cria este efeito de meteorito. Então, quando você tem uma câmera que consegue fazer esta captação com uma velocidade, você tem que ver isso aqui. Isso seria assim, imagina, muito rápido, né? Então, você consegue uma baita câmera. Então, vamos entender este recurso. Este aqui é o que se chama de frequência de imagem taxa de quadros em Hz. Ou seja, Z31, gente, tem 50 Hz contra a SPC-H, que tem 30 Hz. Então, nesta questão, a Z31 ganha da SP100H. Porém, devo alertar aqui que esta característica de 50 Hz da Z31 não é para todas as regiões, tá? Então, verifica se você é elegível para ter uma Z31 com 50 Hz. Talvez não é o seu caso. Então, neste caso, não temos uma vantagem da Z31, ok? Fica a dica. Bom, vamos ver agora sobre a faixa térmica, que já anunciei um pouco antes, né? Então, na faixa térmica, gente, a gente tem a Z31, tá? E ela tem, né, como fazer uma avaliação entre -20 e 150 graus. Então, esta é uma das faixas que você pode escolher. E a outra é entre 100 e 650. Então, para quem precisa medir mais que 150, você tem que trocar sua faixa para conseguir melhores resultados. Então, trocando a faixa, você tem também melhor. Primeiro, você consegue medir, né? Porque a outra não mede. E segundo, você tem uma melhor precisão. Então, se você precisar medir entre 100 e 150, você precisa ver qual dessas duas tem melhor acurácia. Lembra daquela precisão que eu falei? Então, e a SPC100H fica um pouco mais complexo, porque tem 3 faixas, não tem uma não. Então, temos uma entre -20 até 150, temos outra entre de 100 até 650 e uma terceira de 300 até 2.200 graus Celsius. Nossa, isso aqui deve ser um vulcão, né? A gente consegue medir tão alta temperatura. Isso aqui mostra a vantagem que a SP100H tem. Então, gente, não tem muito o que falar aqui, né? A Z31 tá boa, claro que tá ótima, tem medição até 650.
Então, isso é importante se para a sua aplicação é válido que você precisa medir altas temperaturas, tá? E a SPCH tem muito mais. Então, e ela tem várias opções. Então, com certeza, as duas atendem dependendo da aplicação. Talvez a SCP-100 está um pouco superior nesse aspecto. E aí, eu tenho esta câmera, eu quero projetar na televisão para mostrar, para ensinar, para educar meu cliente, meu paciente, sei lá, né? Impressionar. Então, como eu consigo fazer com essas câmeras? Então, gente, a boa notícia é que sim, ambas você pode projetar, tanto na televisão via HDMI, como também você pode usar o aplicativo aqui no celular para você poder, né, fazer esse tipo de projeção. Então, é muito tranquilo na Hike Micro, você consegue, né, usar esses recursos de forma muito fácil, ok? Então, este aqui é um recurso tranquilo para você usar. E agora vamos ver um pouco a filmagem. Então, filmagem radiométrica, existe a filmagem normal, de cores, né? Que você vai fazer o que com ela? Só para usar no Instagram ou alguma coisa assim. Não é um instrumento de medição, tá? E você tem a radiométrica. A radiométrica é realmente um arquivo que você pode depois entrar, editar, extrair imagens, fazer edições, medições, tá? Então, tudo isso é possível numa filmagem radiométrica. Então, o assunto aqui é como que fica, né, esse recurso com estas câmeras. Então, ambas têm filmagem radiométrica, suportam estes formatos, tá? E aqui, só para vocês verem, na capacidade de vídeo radiométrico, na G31 temos 54 horas, né, de filmagem possível dentro do cartão de memória que ela tem pela fábrica, tá? E a SP120H tem somente 13 horas, né? E vídeo e imagem 100 horas, tá? Então, vídeo e imagem que não tem nem necessidade. Isso é simplesmente a capacidade do cartão de memória. Você consegue também ter 50.000 imagens radiométricas. Só para vocês terem uma ideia, né? A imagem é bem levinha, tá? Alguns kilobytes só, não é tão pesado. Porém, quando você faz uma filmagem de alta resolução, lógico que ocupa muito mais espaço. Por isso que ela consegue só 13 horas de filmagem, tá bom? Mas aí você talvez pense, mas Tomás, eu não consigo trocar o cartão de memória porque, sei lá, isso não é suficiente para mim? Será que eu consigo fazer isso? Então, gente, sim, você pode trocar o cartão de memória, é removível. E neste caso, o cartão de memória, você compra um, mas fica a dica, pega uma câmera com bom processamento, não seja uma câmera lenta, porque aí você vai sofrer, tá? Não é culpa da câmera, é do cartão que você comprou, tá bom? Mas é sempre bom ter uma reserva. Eu sempre aconselho para você ter um cartão de memória extra, ok? Bom, vamos ver então o próximo item. Aqui já temos empates e medição. Ambas as câmeras estão medindo, né, as mesmas ferramentas. Não temos diferença. São 10 spots, uma linha, 5 retângulos, 5 círculos, delta. Não temos diferença nesse aspecto de capacidade de fazer medições em tempo real. E depois você pode catar imagens, você pode fazer tudo no software, tá? Então, tá ok. Ambos são empates aqui, não temos uma diferença. E vamos para o software onde você vai fazer as edições. Então, será que esta câmera eu preciso investir em algo diferente? Eu tenho algo, né, que pode ser importante para pensar. Então, a boa notícia aqui é que ambas trabalham com softwares gratuitos, tá? Então, da Hike Micro, como também pagos, como o Report. Então, caso você queira conhecer mais, caso você precise entender antes de você investir ou não, você pode também pensar em investir no nosso curso baratinho, que você pode entender melhor os recursos de cada solução e optar para aquela que melhor vai te atender, ok? Então, fica a dica aqui. Se você quiser saber mais, entra no site da Thermocracy, tá? Mas em software, comparando as duas, tá tudo ok. A gente não tem um grande problema aqui, tá? Então, ambas estão funcionando muito bem. Você pode ter acesso ao software para edições, né, mais avançadas e relatórios, né, também. Talvez aqui é importante falar que a SPCH vem com um recurso novo, que eu esqueci agora de falar o nome, que é muito bom para você fazer projetos de engenharia, né? Ele tem uma função que você precisa ativar, mas screen, alguma coisa, esqueci agora. Tá? Mas dá uma olhada na ficha técnica, porque para isso é bem interessante, tá?
E aqui nós temos a questão do foco. Foco é muito importante, lembrando que são três coisas que eu preciso fazer para a captação da minha imagem. Preciso fazer enquadramento, preciso fazer ângulo certo e foco. Então, ter um foco bom é o grande desafio do termografista, tá? Então, já vejo isso muitas vezes como uma grande dificuldade para quem começa. Então, falando aqui de foco, nós temos para ambas as câmeras 5 tipos de foco. Então, as duas estão ok, estamos no empate neste aspecto, não temos uma diferença. E quais são esses focos? Temos o foco manual, tá? Que eu fico virando aqui a lente. E depois temos o foco automático, foco com laser, foco contínuo e foco touch, né? Touch do touchscreen, tá? Eu faço foco aí. Então, isso aqui é os recursos que nós temos para todas as nossas câmeras aqui, comparando uma com a outra. E por fim, vamos falar sobre o laser. Ambas câmeras têm laser, uma faixa de luz que você pode ativar, e na tela você consegue ver a distância, inclusive, né, para você saber em que distância estou trabalhando, que distância está apontando a minha câmera. Então, o laser existe e isso permite também para você fazer um procedimento termoguiado. Que seria termoguiado? Seria, por exemplo, uma coisa que eu preciso ver onde que estou apontando e como laser eu consigo apontar para alguém para me ajudar, por exemplo. Então, são é um recurso muito legal para você poder trabalhar com isso. Bom, então, agora que a gente, né, tem, pois vamos ver quem ganhou nessa parte termoguiado. Ambos ganharam, que legal. Então, não temos uma grande diferença. Tá? Então, gente, vamos agora para a prática. Chega a conversa. Pronto. Olá pessoal, mais uma prática aqui das nossas batalhas das câmeras. A um lado nós temos uma câmera ST100 e no outro lado temos uma câmera Z31, né? Ambas da Haikin Micro. E vamos dar uma olhada agora, né? Como que elas podem ter uma performance presente. Olha essa imagem aqui, ó, enquadramento. Vocês podem ver que eu coloquei os mesmos parâmetros para as duas, né? E as duas têm a mesma lente, tá? Esta lente aqui é 25 para as duas, então não temos uma diferença de lente. Então vamos comparar de fato o que que cada câmera faz. Ó, vocês podem ver que ela é automática, só apontando aqui para a parede, voltando aqui, ela ajusta na hora o foco. Olha que legal, né? Maravilha, né? Aqui a gente também tem foco automático, mas a gente tem que apertar aqui no botão, né, para você fazer o foco, ou você pode também fazer o foco aqui, né, como também aqui. Então, todas essas opções são válidas, tá? Não, vocês podem ver aqui que ela faz o foco automático. Vou colocar no mesmo para não mudar nada. Muito bem, então a gente pode ver a paleta, a mesma emissividade. E aí, como que está o enquadramento? Vocês conseguem ver que praticamente é o mesmo enquadramento, estou pegando a mesma área, né, ombros, cabeça. Então não temos uma diferença e por isso que vou mostrar aqui que a distância, por exemplo, para captar a cabeça da pessoa aqui dá 1 metro. Exatamente 1 metro aqui é onde a gente pode ver a pessoa neste formato. Então, se você precisar pegar uma algo maior, por exemplo, o corpo todo, você tem que pensar numa outra lente, tá? Ou aumentar a distância. Perfeito? E agora que a gente viu a distância, a gente viu o enquadramento, vamos ver o foco, que já mostrei para vocês. Ambas têm foco manual. Então, eu consigo, né, fazer o foco aqui para fazer alguns ajustes, tá? Mas, com certeza, é muito mais fácil você poder usar ou este botão aqui para fazer o foco, tá? Então, vou apertar este botão aqui, ó. Ou eu posso tocar aqui o touchscreen, as opções. E nós temos as mesmas funções aqui. Temos o botão aqui, manual, ou aqui eu posso, ó, automático também faz, né? E a gente pode clicar aqui. Então, nesse sentido, não temos uma grande diferença, né? No parte, né, da função da câmera. E agora, vamos ver, então, vamos captar uma imagem. Então, eu consigo captar a imagem aqui no touch. Acabou de captar a imagem. E aqui também, ó, acabou de captar minha imagem. Ambas imagens estão aqui. Temos todos os menus aqui para poder editar, trabalhar com essa imagem, né? A gente pode ver aqui que temos um pouco mais opções do que nesta câmera aqui. Você dá para organizar favoritos,
Você dá para criar um desenho dentro da própria imagem. Então, você dá para apagar e, claro, editar, né? Então, se quiser editar, posso clicar aqui e todas essas imagens a gente consegue fazer uma edição, tanto numa como na outra. Vocês podem ver que praticamente estamos falando para o mesmo firmware, então não temos uma dificuldade em relação com isso. Então, eu não vou salvar nada, vou sair daqui. E agora vamos fazer o próximo teste, tá? Vamos ver se a gente pode mensurar coisas em tempo real, tá? Opa, como que faz para voltar aqui, ó? Aqui, tá. Pronto, já estou na tela inicial, tá? E agora, né, tenho como colocar medições. Então, assim, a gente pode ver as medições. São as mesmas medições com delta no final. Então, se eu vou pegar aqui um círculo, eu consigo editar este círculo, colocar aqui, ó, vocês podem ver, posso acrescentar mais. Então, temos como acrescentar até 5 ferramentas, como em todas as câmeras da Hike Micro, né? Consigo fazer a mesma coisa, tá? Vocês podem ver aqui, muito fácil. Posso editar essas imagens, posso acrescentar mais uma. Então, fica bem simples, né? E você pode ainda criar um delta se você quiser. Então, são tudo fáceis para você trabalhar. Muito bem. Então, agora nós vamos eliminar estes círculos que eu coloquei. Vamos limpar tudo. Tá? Opa. Muito bem, mas vamos colocar um círculo que eu acho importante para a próxima etapa. Tá? Ó, aqui coloquei um círculo muito pequeno. Vou colocar um novo. Vamos aumentar um pouco o nosso círculo. Muito bem. Então, agora a gente pode ver a informação aqui, né? No círculo, mostrando em tempo real a temperatura aqui dentro. Olha, isso aqui é interessante, é uma diferença, né? Você pode ver a temperatura dentro do círculo e aqui não. Então, isso é legal, não sabia, não tinha pensado nessa possibilidade. E agora eu vou pedir para fazer o teste da sensibilidade térmica, onde minha colaboradora aqui vai colocar a mão na parede, parede bem fria, né? Como vocês podem ver a temperatura aqui, que mostrávamos. Ó, já podemos ver, olha a nitidez desta imagem, gente, é bem legal, né? Então, aqui a gente vai medir a área, tá? E aqui também. Pode tirar a sua mão, por favor? Não, ela está bem fria, tá? Já sumiu da parede. Então, vamos tentar fazer. Pode colocar de novo. Está muito frio. Hoje está frio, gente, tá? Então, escolhemos um dia frio para poder, né, ver isso. Então, se a gente não conseguir, eu vou fazer o teste do touch. Pode tirar de novo? Não, não dá. Então, não, não precisa. Não precisa. Pode tirar a mão. Ó. Então, a gente ajustou aqui agora e podemos ver, né, que está no automático. Então, para evitar que seja no automático, vou colocar aqui num valor mais baixo, na verdade. Não, vamos colocar aqui no 25, né? Com 22. Vamos colocar aqui no 25, 22, 25, 22. Ok, gente. Bom, então a gente pode observar aqui a figura, né, do contato que tivemos. Eu vou subir um pouquinho aqui para acelerar. Opa, aqui a gente agora 3,26. Quatro, 4.
Pelo foco. Tá bem? Foco. Eita. Estraguei o negócio. Estraguei o teste. Ok, pessoal, e agora vamos fazer a parte do teste da sensibilidade térmica. Eu vou pedir, hoje, né, um dia frio, eu pedi para ela tocar com os seus dedos à parede. Pode remover sua mão, por favor? E a gente pode ver onde ela estava tocando, né? Então, vamos ver aqui. Ó, os dois. E aí, o que vocês acham? É bom, né, que a gente faz uma calibração, a câmera sempre faz uma calibração em tempo real e a gente pode ver, né, como que fica a imagem. Deixa eu fazer aqui um foco. Tá. Vou fazer o foco. Muito bem. E aqui, né, dá para ver que ambas conseguem detectar. Lembrando que essa câmera tem 20 milikelvin, quando esta aqui tem 35. Então, a gente consegue ver muito mais detalhes, né, ao redor da parede, onde ela realmente estava tocando. E aqui, né, um pouco mais difusa, como vocês podem ver, né? Então, acho que com essa imagem é bem nítido que temos uma superioridade nesta câmera aqui. E vamos para o próximo teste nosso agora, né? Vamos ver a parte da precisão. Para isso, eu vou precisar uma água aqui, esta água, e eu vou precisar pegar este tripé e vou apontar para esta água, tá? Se encontrar onde está, deixa eu ver. Aqui, ok. Então, vamos colocar aqui. E agora vamos apontar esta câmera também, tá? A água. Qual das duas será que consegue medir com maior precisão? Ok, deixa eu só ver aqui. Aqui, gente, eu vou precisar ficar mais. Perfeito. Ó. Então, estamos pegando só a parte da água mesmo, tá? Não tem erro aqui. E a gente pode ver a temperatura em tempo real aqui, enquanto aqui o termômetro está dando 20,6, tá? Uma temperatura já estável. A gente sabe, né, que por radiação sempre temos uma pequena falha. Então aqui a gente pode ver que chega a 20,8, tá? Aqui e aqui a gente chega na temperatura de 22,1. Então, nós temos uma falha de 1 grau, mais ou menos, que está dentro, né, do permitido, porque aqui nós temos uma falha de erro de 2%. E aqui não, aqui a gente praticamente tem a mesma temperatura, 0,3. Por favor, pode chegar perto aqui. Vocês podem ver que a temperatura é 20,9, 20,3, 20,8. Eita! Enquanto aqui a gente tem. Ups, agora não, né? Enquanto a gente tem 20,6 aqui estável, não mudou, ok? Então, isso aqui é também muito importante, a acurácia da câmera, né? Então, isso ajuda. Claro que os outros parâmetros, como sensibilidade térmica,
também importantes, né, para a gente poder fazer a avaliação. Muito bem, uma outra coisa importante, vou pedir para a nossa voluntária colocar as mãos na mesa e vamos supor que eu quero avaliar, né, com este instrumento a, as mãos dela. Tá? Para eu conseguir fazer isso, eu vou ter que, vou chegar mais perto aqui, eu vou ter que chegar aqui. Mas vocês podem ver que eu não consigo pegar toda esta área. Deixa eu fazer aqui assim. Perfeito. Então, para eu poder chegar aqui, preciso me afastar mais. Aí eu não consigo mais ver. Então, este é o grande problema ergonômico deste formato de câmera. Eu não consigo ver uma área muito. É aqui que estou pegando as duas mãos, mas já está difícil, né? Então, será que com o formato da câmera SP a gente consegue fazer uma avaliação muito melhor? Então, vamos ver aqui. Uhum. Ok. A única questão é a lente que a gente está usando, né, gente? Mas, olha isso, né? Claro que eu preciso, né, fazer um... Tirar esse aqui daqui. Ah, não, filho. Ok. Então, vocês podem ver aqui as mãos dele. Por que eu consigo ver? Porque eu tenho esse tipo de inclinação. E ainda eu tenho esse tipo de inclinação. Ou seja, eu consigo ver bem fácil, com qualquer ângulo que estou, o que está acontecendo na frente da minha lente. Então, esse aqui é uma vantagem muito grande, né, da ergonomia. Muito bem, pessoal. Obrigado por participar. E vamos agora para a conclusão. E aí chegou a hora da verdade. Agora, então, vamos ver o julgamento final. Olhando a comparação a Z31 contra a SP-CH, temos diferença gritante na resolução, também na ergonomia, com a SP sendo superior, sem dúvida, nesse aspecto. Isso é o ponto-chave. Em qual aplicação você precisa usar esta uma câmera? Esta é minha pergunta. Quanto custa o erro ou a demora em uma avaliação? Essas duas câmeras, uma vez que você compra, não vão precisar trocar por muito tempo, mais que uma década. Pense em valor e não em preço. Pense em custo e benefício. Agora, é importante você trocar lentes, por exemplo. Aí a SPCH tem uma facilidade muito maior. A Z31 pode usar lentes, mas o processo é mais complicado e demorado. Ao outro lado, né, a Z31 está mais leve, mais prática. Os recursos também podem ser mais indicada para aplicações que não requerem umas coisas tão exigentes como a SP oferece. Então, não existe, na verdade, um ideal. Depende muito da sua realidade, tá? Ok? Então, qual é a minha conclusão neste duelo? Se você não quer investir alto e quer algo para captação com boa resolução, vai ter Z31, tá ótima, uma ótima câmera, tá? Ou pode ser também a outras linhas da Z41, Z61, se você tem uma exigência de alta resolução, tá? Então, mas no duelo aqui, esta é uma das um dos dois caminhos. Agora, se você já usa ou né, quer ter uma câmera com resolução top, já sabe que terá um retorno financeiro garantido e ainda pensa em algo duradouro, se quer gerar relatórios técnicos mais profissionais, sabe que tempo é dinheiro e valoriza a precisão e está pensando na concepção do valor pelo seu cliente, a escolha é a SPSH, né? Você não tem conversa. Mais robusta e pesada, né? De peso mesmo, né? De qualidade, de coisas que você vai ter com ela. A câmera impressiona, até porque pode projetar sua imagem impecável na televisão. Eu preciso medir temperaturas altas, por exemplo, captar imagens em lugares de difícil acesso. A sua ergonomia vai ser fantástica. Então, eu vou anunciar o nosso ganhador. A SP100H, sem dúvida, é superior nesta comparação. Tá? Mas aqui vai o segredo. Que poucos te contam. Nenhuma câmera muda a sua vida se você não souber interpretar a imagem. Uma imagem bonita não resolve um problema. Você precisa ter termografia aplicada. É por isso que eu criei a Thermocax. Você pode ter a câmera mais cara do mercado, mas sem treinamento qualificado, ela vira um enfeite que te custou caro. Aqui está então o seu próximo passo. Compre a câmera vencedora desta batalha entrando em contato com o time da Poliscan. Deixei o link na descrição. Eu negociei uma condição exclusiva para você que está decidido para entrar na termografia e assistir a este vídeo meu
e tá seguindo aqui no canal, certo? Então manda uma mensagem, comenta, ei, eu assisti este vídeo no YouTube com Tomás, tá? Passo 2, garanta sua vaga no curso da Thermocracy, um curso que tem tudo que você, isso aqui, precisa. Lá eu te ensino a captar, registrar, editar, interpretar e oferecer os melhores relatórios. Se você já comprou sua câmera e não tem como voltar para trás, não fica triste não. Manda uma mensagem mesmo assim para minha equipe e vamos dar um desconto no curso que mais te interessa na Termocas. Porque assim, você vai usar a termografia da forma correta, né? Para todo mundo é bom, né? Que não tenha pessoas que usam mal feito, né? Então, aí, esta é uma coisa que eu encontrei para te fazer maximizar seu investimento. Clique então no primeiro link da descrição agora, escolha sua arma e vamos termografar. Então, aqui, este aqui é Tomás Milho falando neste vídeo. Esta foi a Batalha das Câmeras, onde a gente teve um duelo entre a Z31 e a SP100H. No próximo episódio, vamos analisar outras câmeras do mercado e até lá. Muito obrigado.